Já de volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher. E olha, eu gostaria muito que você também fizesse parte do nosso programa. Você aí que nos assiste diariamente e acompanha a linha editorial, sabe como funciona o Amazônia Mulher e acha que poderia também estar aqui conversando comigo e sendo vista pelo mundo todo, é muito fácil. Manda sua sugestão de pauta para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br, viu? E nossa produção e nós lemos o e-mail diariamente. Então você pode enviar sua sugestão para a gente, que com certeza você vai ser respondida. E tem também a nossa linha direta, que é o facebook.com/amazoniamulher. Se você ainda não foi lá dar uma curtida, curte, acompanha o que a nossa produção anda aprontando, viu? As nossas fotos, comenta, compartilha. E pelo Facebook também você pode enviar as suas sugestões de pauta. E a nossa outra mídia é o Instagram. Agora todo mundo está conectado, né? Fica você também conectado com a gente. Segue o @Amazônia Mulher e por lá também você vai ficar sabendo quem é a nossa entrevistada do dia, o que o Amazônia Mulher anda fazendo para as próximas pautas. Quer ter essa ligação com a gente? Então pronto, já sabe quais são as ferramentas disponíveis para você ter esse contato mais direto com a gente. Hoje, a minha entrevistada é a psicóloga Patrícia Oliveira. E no primeiro bloco, né, Patrícia, nós estávamos conversando sobre a psicologia na parte organizacional das empresas e na parte educacional também. Queria que a gente falasse da importância de ter psicólogo acompanhando os trabalhadores e os professores e os estudantes. Fala um pouquinho sobre essa importância. Tá. Na área educacional, a gente vê a importância do psicólogo dentro dessa instituição, porque a gente vê diariamente como é que esses professores lidam com 35 alunos, com 40 alunos, às vezes salas superlotadas, né? E é difícil você dar atenção para uma criança, para um adolescente ou para um adulto até mesmo, quando ele apresenta algum tipo de comportamento diferenciado. Então, a partir do momento que esse professor ou estagiário ou ajudante, que agora você tem nas escolas também, ele percebe esse tipo de comportamento, ele pode estar tratando diretamente com esse psicólogo. Né? Então, o psicólogo ele sabe como direcionar esse professor, qual a melhor maneira de tratar esse aluno que ele tem um comportamento diferente. E aí a importância do psicólogo é realmente não dar o diagnóstico, mas a partir desse momento de diagnosticado o comportamento diferenciado, ele encaminhar, né, para um psicólogo educacional, no caso, fora da instituição, e aí ser trabalhado para que ele volte, para que ele consiga, né, um bom aprendizado, para que ele consiga se relacionar com os alunos, com os outros amigos, porque às vezes é diagnosticado esse transtorno ou diagnosticado o TDAH, que a gente fala muito hoje e é muito comentado. TDAH? TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. E aí ele sendo tratado e avaliado, e como é que a gente pode dizer, ele sendo suporte, eu acho, né? Dando suporte. E ele sendo direcionado dentro da sala de aula, ele vai ser mais... vai poder se desenvolver melhor, não é? Sim, ele vai ter um maior rendimento, vamos dizer assim, né? Ele vai ter um maior rendimento. Então, a importância do psicólogo é essa, né? Junto com a equipe, não sozinho, porque ele não trabalha sozinho, principalmente dentro da escola. O psicólogo não consegue trabalhar sozinho, ele trabalha em conjunto com esse professor, com os professores, com a área administrativa, com o gestor da escola, em reuniões, em palestra, assim, abrindo outros caminhos para saber como que esse professor pode lidar. E esse atendimento pode se estender aos pais desses alunos também, Patrícia? Sim, se for necessário, sim, né? Nesse caso do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é necessário a participação da família, sim. Pois é, você falou sobre o transtorno o déficit de atenção. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte, alguns anos atrás não se ouvia falar sobre isso. E agora está sendo mais exposto, a mídia está clareando mais a ideia de quem assiste sobre esse déficit de atenção. Por exemplo, como é que se tratava, como é que se diagnosticava antes crianças com esse transtorno? O déficit de atenção pode ser um transtorno, considerado um transtorno? Ele é um transtorno de déficit de atenção. Como é que pode ser? Como é que era tratado isso antes? Antes, assim,
esse aluno ele não tinha esse acompanhamento que hoje, porque as pesquisas, né? Muita gente pesquisando sobre esse comportamento, sobre o porquê do não aprendizado, sobre o porquê que esse aluno ele não consegue ter o foco. Ele até tenta, ele olha, ele tenta focar, mas uma mosca passou ali e ele já perde essa concentração. Então, a gente, com as pesquisas bem avançadas agora e muitos estudos, a gente pode acompanhar da maneira correta. Então, vamos dizer que não eram deixados de lado, mas eles eram um pouco esquecidos, vamos dizer assim. Esse não era bem trabalhado, não tinha esse trabalho junto com a família, que hoje você pega um aluno e você trabalha a família, você dá orientação para como é que ele pode ter uma evolução dentro da escola. Porque ainda bem, né, que os anos passam e aí a medicina, a ciência evolui e nos dá esse suporte para saber auxiliar os nossos filhos, nossos alunos, os nossos jovens. E na parte das empresas, qual a importância da psicologia? A importância é assim, trabalhamos dentro de uma empresa de que forma? Dentro de uma empresa trabalham muitas pessoas, né? Centenas às vezes quando a empresa é grande. Então, a pessoa que sai para o seu trabalho todos os dias, ela tem essa rotina. E às vezes acontece um problema em casa, acontece um problema no trânsito e ela leva isso para o trabalho, né? Então a gente faz dentro do nosso trabalho de consultoria essas dinâmicas, palestras, para você saber lidar com o dia a dia, com os outros, com os amigos, colegas de trabalho, né? É muito importante você trabalhar em harmonia com seus colegas de trabalho. Então a gente faz esse trabalho justamente para tentar amenizar, colocar em harmonia. Eu acho que quando você trabalha o emocional dentro do seu trabalho, quando você sabe ter a inteligência emocional, que hoje é muito falada e muito divulgada, você consegue passar no seu dia assim tranquilamente. Ai, que bacana. Olha, nosso bate-papo hoje está sendo com a Patrícia Oliveira, ela que é psicóloga, pós-graduada em psicologia hospitalar. E no terceiro bloco a gente vai continuar falando sobre isso, viu? Você não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Esperamos você pro terceiro bloco, viu? Não sai daí não.